Mulheres abençoadas, que bênção estarmos juntos aqui no nosso primeiro PGzão. Sejam bem-vindas, né? A palavra do Senhor em Provérbios 31 fala que reveste-se de forças e dignidade, sorri diante do futuro. Essa é a mulher que teme ao Senhor. Seja bem-vinda, encontre um lugar para você, que você se sinta acolhida, amada. Ouça a palavra do Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor nesta manhã, porque é uma manhã que Ele preparou para nós, um encontro com Ele. Nós vamos estar louvando a Deus nessa hora. Abra o seu coração, louve ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Sejam bem-vindas. Mulheres lindas do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eu sei que você já falou com suas amigas, suas irmãs, mas tira esse tempo para dar bom dia, a paz do Senhor, para essa amada que está aí na sua retaguarda, no seu lado esquerdo, direito. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Parabéns pelo seu dia, mulher valorosa. Que a bênção, a paz do Senhor seja constante e abundante sobre a sua vida. Que nesse tempo de adoração o Espírito Santo de Deus possa te usar para que você adore ao Senhor em espírito e em verdade. É bom estarmos juntos aqui na presença do Senhor para adorar a Ele, que é digno, que é grandioso, que é poderoso. Nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos e nos rendemos a Ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas. Cante a Ele. Que restaura. Ele é grandioso, grande é o Senhor. Mais uma vez. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Tu és a vida que é em nós, Senhor. Cante mais uma vez. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Ele é grandioso, grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a Ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Senhor, Tu tem usado a vida destas mulheres para edificar os seus lares,
como coluna forte de oração e intercessão. Elas têm se portado diante de Ti de joelhos, Senhor, clamando a Tua presença, clamando, Senhor, sabedoria sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus maridos, sobre seus pais, suas mães, sobre a sua casa, Senhor. O Senhor tem dado a elas fome de justiça, porque o Senhor é quem as justifica, o Senhor é quem as escolheu, Pai, para fazer diferença na sua geração. Que a Tua graça seja abundante e constante sobre a vida delas, Senhor. Elas têm um Pai que as guarda, como guarda a íris dos seus olhos, porque elas são preciosas a Ti, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos nessa manhã, celebrando ao Teu santo nome. Que toda a terra declare, que toda língua declare, e todo joelho se dobre, Senhor, a Ti. Aleluia, aleluia. Vamos juntos, toda a terra. Toda a terra entoará, meus seus ossos. Ele ouve a sua voz. Ele se inclina para ouvir a sua voz e receber o doce aroma da sua adoração, mulher. Aplauda ao Senhor Jesus, aquele que é santo, aquele que reina, aquele que governa sobre as nossas vidas. Jesus.
O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Faça dessa canção sua oração nesta manhã, de gratidão, de devoção, de total entrega ao seu amado Jesus. Diga a sua voz. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer.
das conquistas que essa mulher que você está abraçada aí já recebeu. Fale com o Senhor das alegrias, das preocupações, das dores. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir nesta oração. Clame com fé, clame com coração, igual você cantou agora para o Senhor. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, jamais. Então fale para Deus. Fale para Deus. Fale, o Senhor te levará ao trabalho dessa mulher, à casa dela, aos estudos dela, aos relacionamentos que ela tem. O Senhor te falará se o coração dela está quebrado. Ore a Deus. Fale com o Senhor. Ó Pai, ó Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor Jesus orou por nós. E Ele disse na sua oração: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ó Pai, o mal está nos cercando, o mal cerca os nossos filhos, o mal cerca os nossos maridos, o mal cerca a nossa casa. Mas nós confiamos na oração que o Senhor já fez por nós antes de nós nascermos, Pai. Pai, em nome de Jesus. E o Senhor disse que elas sejam um. Ó Deus, tira do nosso meio, Pai, todo julgamento. Tira do nosso meio, ó Deus, toda preocupação, Senhor. Tira do nosso meio toda irritação. Tira do nosso meio, ó Deus, todo rancor. Tira do nosso meio, ó Deus, o olhar atravessado. Tira do nosso meio a falta do perdão. Tira do nosso meio, Senhor, todo mal, ó Deus. Queremos ser limpas. Queremos ser mulheres cheias do Espírito Santo. Queremos proclamar a Tua palavra. Queremos ter uma casa firmada na rocha. Queremos entregar o nosso trabalho ao Senhor. Queremos entregar o fruto de nossas mãos ao Senhor. Queremos que o Senhor nos conduza em mordomia, ó Deus, em todos os lugares que nós frequentamos. Queremos que o Senhor tire a superficialidade e nos leve à profundidade. Queremos que o Senhor tire, ó Deus, do nosso meio, ó Pai, tudo que é supérfluo, tudo que o mundo exalta, Senhor. Nós queremos ser parecidas com Jesus. A nossa roupa deve ser parecida com Jesus. O nosso falar deve ser parecido com Jesus. Ó Deus, nos leve a esse lugar, Pai, onde nada mais importa mais o relacionamento com o Senhor, onde nada mais importa mais o Seu amor que já foi derramado por nós, onde nada mais importa a não ser testemunhar do Teu amor, seja dentro de casa, seja na rua, seja nos nossos passeios, em nome de Jesus. Ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, passeia neste lugar e visita cada mulher que está aqui. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos, não por nosso merecimento, mas porque o Senhor Jesus conquistou na cruz todas as coisas por nós. E nós estamos aqui, ó Deus, para dizer: eis-nos aqui. Nos envia, nos guia, nos orienta, nos corrige, Pai, nos ensina. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. E nós vamos continuar cantando um louvor. Agora, um louvor para dizer para você que você é especial. Você é especial. E nós temos uma lembrancinha para você. Você quer? Oh glória. Que Deus abençoe seu coração. Que o Senhor traga cura ao seu coração. É uma simples lembrancinha, mas é para dizer para você, mulher:
Não importa o que os outros dizem, importa quem Deus diz que você é. Tá bom? Deus abençoe. Em louvor, cantando ao Cordeiro.
Amém. Por nós ficaríamos aqui adorando o nome do Senhor, né? Só cantando. Mas um dia nós vamos ficar assim, né? O meu filho João fala assim: no céu nós não vamos dormir não, mãe. Eu falei: não, nós não vamos dormir, vamos só louvar o Senhor. Aí ele quer dormir aqui, mas tá bom, né? A gente deixa o tempo que pode. No céu nós vamos louvar o Senhor o tempo todo. Vai ser maravilhoso. Vai ser lindo, né? Se aqui nós já temos esse sentimento, essa alegria, imagina no céu, né? Essa igreja é uma igreja que tem uma liderança feminina muito forte, né? Nós temos pastoras, ministras, diaconisas, líderes de PG, pessoas que estão liderando outras mulheres. E nós nos sentimos muito abençoados como igreja do Senhor, tendo vocês mulheres aqui na liderança. Isso é bênção do Senhor. É o Senhor que faz essa transformação na vida de cada uma de nós. E Ele faz com um propósito, para que nós possamos servi-lo com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. E nós temos as redes de adolescentes, de jovens, de casados, né? Aqui. E de mulheres. Então nós vamos, nesse tempo, estar separando. Tem um momento com uma mensagem específica para nossas adolescentes e jovens. E elas vão seguir a pastora Silvia para o nosso auditório. Eu desejo que a vida de vocês, meninas, seja um exemplo nesse mundo, né? Vocês façam toda a diferença como meninas, jovens, fortes no Senhor. E lá vocês vão receber uma palavra de Deus. Estejam atentas a essa palavra. E aqui nós vamos receber a pastora Marilza. Pastora Marilza Souto. Vocês podem se movimentar, sentar mais ao meio se quiserem nesse momento. Pastora Marilza Souto. Nos falamos por telefone, a gente ainda não tinha estado tão pertinho assim, né, pastora? E é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem um testemunho de vida. E eu sei que o Senhor tem uma palavra do trono dele aos nossos corações, através da sua vida. Ela vai apresentar as discípulas dela depois, mas eu quero que você estenda a sua mão aqui para a pastora. Nós vamos orar pela vida dela. Pai, esse momento é tão precioso quanto o tempo de adoração em louvor que nós tivemos. Nós continuamos adorando o teu nome, Pai, através da palavra que será ministrada. Em nome de Jesus, ó Deus, reveste a tua filha com toda a unção que o Senhor já tem separado para ela. Em nome de Jesus, usa os dons que o Senhor tem dado a ela, Pai, neste tempo. Que ela tenha liberdade no teu espírito de falar à tua igreja, ó Deus, com toda a força que o Senhor tem dado a ela. Em nome de Jesus, protege a sua casa e todos os seus. Tudo que leva o nome da tua serva, Senhor, esteja guardado e protegido pelo Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos e recebemos a palavra do Senhor através da tua serva. Amém. Aleluia, graça e paz, queridas. Amém. Que prazer estar aqui com vocês.
uma manhã tão linda de domingo, comemorando o nosso dia, né? Dia Internacional da Mulher. Glória a Deus, eu quero agradecer ao pastor Valmir e à pastora Lídia pela confiança. Pastor Valmir está ali, já está saindo, né, pastor? Já está saindo. E para mim é um prazer, e eu estou aqui com muito temor e literalmente com muito tremor. Irmãs, com muito tremor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, onde nós podemos falar de Jesus e daquilo que o Senhor tem feito por nós, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas. E Deus é bom. Eu quero agradecer, os meninos do louvor já saíram, que louvor lindo, cheio de unção, da presença. Fomos muito abençoadas através do louvor. E eu estou impactada com essa igreja, com essa construção. Nós tivemos aqui quando o pastor Ribinha veio, e ainda estávamos numa tenda, não é verdade? E o pastor Valmir, que coisa linda. Irmãs, e a gente deve se alegrar com a obra de Deus crescendo, porque isso aqui é para salvação de vidas. Isso aqui não é para engrandecer os pastores, mas isso aqui é para o reino de Deus. Então eu fiquei impactada e eu quero que meu marido venha aqui ver isso aqui, pastor. Eu achei muito lindo, 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 queridos. Vocês são de parabéns. E eu creio que essa é a porção que Deus tem para esse ministério. Cada ministério tem a sua porção. E essa é a porção de vocês. Isso é motivo de muita alegria. No reino de Deus nós não devemos ter inveja, mas nós devemos torcer para que cada um cresça. Amém? Cada rede de mulheres, cada ministério feminino cresça neste lugar. Faça a diferença, ganhe as mulheres. Ministra cura através das mulheres, porque a mulher curada, ela cura a sua geração, ela cura a sua casa. Amém? E eu quero apresentar as minhas pastoras e líderes. Fica de pé, queridas, por favor. Você que veio, que está aqui conosco. Irmãs, essas mulheres são líderes, são pastoras, são líderes de células e me acompanham, oram por mim. São discípulas queridas e amadas. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Amém? E tá ali a minha norinha, né? Ludmila. Fica de pé, Ludmila. Ludmila é minha nora. E o Ronaldo sempre fala: amor, não adianta, você é a segunda mulher na vida do Atos Daniel. Então quer dizer para você que é sogra, que tem uma norinha, você é a segunda mulher na vida do seu filho, irmã. Não adianta você ficar esperneando, guerreando com a sua nora, porque você é a segunda mulher na vida dele. Entendeu? O Ronaldo sempre me lembra isso: amor, você é a segunda mulher na vida do Atos Daniel. Então, quantas são sogra que tem nora? Algumas. Então, fala comigo: eu sou a segunda mulher. Pode levantar a mão, irmã. Na vida do meu filho. Não adianta, queridas. Isso é princípio. Nós não podemos quebrar princípios, amém? Isso é princípio. E a Ludmila é uma das mulheres mais importantes da minha vida, porque faz o meu filho feliz. Então isso nos basta. Isso basta para você que é sogra. Se a sua nora faz o seu filho feliz, irmãs, glória a Deus. E é isso, amém? É o princípio, não tem como a gente fugir. Amém? Eu acho que Deus está querendo falar com alguém aqui, viu, irmãs? Eu acho que Deus está falando com as sogras. Porque quando o Ronaldo me falou isso, me deu aquele impacto. Eu falei: gente, eu criei meu filho até os 25 anos, agora eu sou a segunda. Sim, você é a segunda. Queira você sim, queira você não. É assim que funciona. Mas amém. Vamos falar da palavra. Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar daquilo que a gente recebeu do Senhor. E uma certa vez eu fui convidada para ministrar numa igreja. E a pastora disse assim: eu quero que você fale sobre o desafio da mulher moderna. Eu falei assim, eu pensei comigo, eu fui orar. Eu falei: Senhor, eu não queria falar sobre o desafio da mulher moderna. Sabe por quê, irmãs? Porque Provérbios já fala sobre nós. Provérbios já fala sobre uma mulher
uma mulher capaz, uma mulher inteligente, uma mulher que a palavra diz que a lâmpada dela não se apagava. Eu acredito que nós somos essa mulher. Eu acredito que cada uma de nós temos um pouquinho dessa mulher de Provérbios. E eu fui orar e eu falei assim, ela disse que o posicionamento da mulher moderna. E eu disse, nós como mulheres, nós temos sim que nos posicionarmos. E Deus falou ao meu coração, nós mulheres, nós precisamos posicionar no espírito, na alma e no corpo. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses 23 que diz assim, e o Deus de paz vos santifique em tudo. E o espírito, a alma e o corpo devem manter-se íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que as mulheres aqui da Crescer têm se posicionado no Espírito, têm buscado ao Senhor, não têm se deixado levar pelas distrações deste mundo. Deus está nos levando nesses dias, mulheres queridas, a nos posicionarmos espiritualmente. Deus está querendo nesses dias tirar as mulheres do raso, das distrações dessa vida, do ativismo. E o Senhor quer nos levar a um lugar de intimidade com Ele. Quando a gente olha para a vida daquela mulher de Provérbios, a gente vê que aquela mulher era uma mulher de intimidade com Deus. E tudo ia bem na casa daquela mulher. E a gente observa que o esposo daquela mulher a elogiava para os seus amigos. Será que o nosso esposo tem nos elogiado para os seus amigos? Olha aí para a sua vizinha e fala, será que o seu marido tem te elogiado? Não responde não, irmãs. Não responde não. Ou ele tem falado assim, eu não suporto aquela mulher. Aquela mulher fala, aquela mulher grita, ela já amanhece o dia brava. Uma mulher sem o Espírito Santo é assim. Ela amanhece o dia gritando com o filho para ir para a escola. Ela é uma mulher pesada, ela é uma mulher grosseira. Tem uma frase da doutora Ilma Cunha, que você deve conhecer quem é a doutora Ilma Cunha, que ela diz que o que embrutece o mundo não é a dureza dos homens, mas é a falta de sensibilidade da mulher, é a falta de leveza da mulher. Uma mulher sem o Espírito Santo é uma mulher dura, é uma mulher grosseira, é uma mulher que não tem leveza, é uma mulher deselegante. Quando eu falo de elegância, eu não estou falando de roupa, de externo. Eu estou falando de algo interior, elegância na alma, elegância nas emoções, elegância no espírito. Pastor Hermínio, não é o Luiz Hermínio, é o reverendo Hernandes Dias, ele diz que um crente cheio do Espírito Santo é um crente elegante. É um crente elegante no falar, no tratar. Irmãs, eu não quero ser uma líder deselegante no tratar e no falar, grosseira, com abuso de autoridade. Nós precisamos ser mulheres que se posicionam no Espírito, mulheres que sabem o lugar secreto, que sabem o caminho do lugar secreto, mulheres que têm um tempo com Deus, mulheres que leem a Bíblia, porque nesse tempo nós vamos precisar muito da palavra de Deus. Para esse tempo você vai precisar ser uma mulher cheia do Espírito Santo, para você lidar com seu esposo, para você ser uma ajudadora fiel. Você precisa do Espírito Santo. Talvez você não é casada, você está aqui e não é casada, mas você precisa ser uma moça cheia do Espírito Santo para lidar com a sua família, para lidar com os seus pais, para respeitar os seus pais. E quando, irmãs, o Espírito Santo está longe de nós, que nós temos a nossa família, temos os nossos esposos, o respeito vai embora. A pior coisa que existe num relacionamento, num casamento entre marido e mulher, é quando acaba-se o respeito. Eu tenho uma discípula linda, que ela não está aqui, ela ia vir, mas não veio. E ela disse assim, pastora, dependendo das palavras que eu falo para o meu esposo, eu coloco ele para baixo. Tem palavras que eu falo para ele que eu tenho que me arrepender rapidinho, pedir perdão, porque a autoestima dele vai lá embaixo. Irmãs, mulher tem um poder incrível na palavra.
Nós podemos acabar com a vida do nosso esposo, ou nós podemos levantar os nossos esposos. Nós temos esse poder. Nós não podemos ser conhecida como mulher goteira, como aquela mulher de Provérbios. Nós precisamos quebrar essa maldição do meio das mulheres, de dizer que nos comparam com a goteira. Uma mulher sem o Espírito Santo, não posicionada em Deus, não posicionada na palavra, no Espírito, ela é uma mulher goteira. Isso é terrível para o seu lar, isso é terrível para o meu lar, para a minha casa, para a vida do meu esposo, para a vida dos meus filhos. É muito difícil quando a gente acorda naquele ambiente pesado de gritos, de falta de paciência. Isso tudo é falta do Espírito Santo. Sabe quando a gente olha para Sansão, a vida de Sansão, eu acho aquela história muito triste, porque Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não habitava mais na vida dele. Muitas vezes, queridas, nós achamos que estamos fluindo no Espírito e nós estamos só funcionando, porque o Espírito Santo já não habita mais em nós, porque nós não alimentamos, nós não lemos a palavra, nós não entramos em oração, não temos um momento de oração. E nós, como mulheres, nós precisamos dessa comunhão, dessa intimidade. Sansão ganhou todas as guerras contra os filisteus. Eles vinham, Sansão lutava e ganhava. Mas a última vez, a palavra de Deus diz: Sansão já não sabia que o Espírito de Deus não habitava mais nele. Isso é morte. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a igreja de hoje. E isso serve para homens e mulheres. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Então nós devemos nos posicionar no Espírito, amém? Hoje, se ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Nós precisamos disso, dessa oração. Senhor, não permita que eu endureça o meu coração. Não permita que eu endureça o meu coração. A pastora falou que nós vamos adorar quando a gente for para o céu. Mas a terra, a igreja é um treinamento. Se você não consegue adorar no momento de louvor, que é 1 hora só, você não consegue, você cansa, você senta. Como é que você vai adorar na eternidade, irmãs? Nós estamos aqui num treinamento de passagem, para quando subirmos para a glória, para morar com o nosso Rei, nós vamos adorar o tempo todo, amém? Então, disponha o seu coração para buscar ao Senhor, para alimentar o seu espírito. Posicione-se no espírito, deixa as distrações de lado, amém? E outra área, queridas, que Deus falou comigo que nós devemos nos posicionar, é na nossa alma, nas nossas emoções. E eu vi uma pessoa pregando essa semana e ela dizia assim, que nós temos que virar a chave, que nós não podemos fazer conferência. Falar nisso, nós temos uma conferência final de semana agora, com o tema identidade. Você é convidada, pastora, você e suas discípulas. Será sexta e sábado nós começaremos às 5:30 da manhã. Nós já temos uma ministração, uma sessão 5:30 da manhã. Então você que gosta das madrugadas, você é a nossa convidada. E ela dizia assim, que nós precisamos virar uma chave sobre falar de identidade, que nós precisamos tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz. Sim, nós precisamos de fato tomar posse que Jesus já fez. Jesus não tem mais o que fazer por nós, porque Ele já fez na cruz. E ela disse assim, nós precisamos virar uma chave sobre falar de cura da alma. Só que eu discordei um pouco dela, sabe por quê, irmãs? Porque nós vivemos nessa terra, e nós passaremos por lutas e tribulações nessa terra. E a palavra de Deus está cheia de versículos que falam relacionados à alma. Então Paulo não teria dito não só o seu espírito falando em línguas, fluindo, mas também a sua alma tem que estar sarada, tem que estar curada, porque aquilo que vai na minha alma abate o meu espírito. O pecado, as dores, as feridas, os traumas da alma abate o meu espírito, me impede de entrar em Deus, traz um desânimo, traz enfermidades. Se assim fosse, não teríamos tantos profissionais da área, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Nós precisamos dos profissionais. Nós sabemos que o caminho é o Espírito Santo, que o caminho da cura é Jesus. Ele nos cura, mas nós precisamos de ajuda aqui nessa terra, amém? Então nós temos sim que falar sobre cura da alma, de libertação da alma, porque nós precisamos ser livres para levantar as nossas mãos, para fluir no nosso Deus.
Precisamos ser livres na alma, porque a enfermidade vem para o nosso corpo. Doutora Ilma diz, eu gosto muito da doutora Ilma, diz que a dor calada da alma é um depósito que adoece o nosso corpo. Quantas mulheres nós temos enfermas, dói aqui, dói ali, dói os ossos, vai ao médico, faz exames, mas não encontra nenhum diagnóstico. Porque não existe um aparelho que mostre a nossa alma. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de penetrar nas nossas entranhas e mostrar ali as nossas dores e ver as nossas feridas e curar a nossa alma. E nós precisamos para esse tempo ter uma alma curada, ter uma alma livre. Tem uma frase do John Piper que ele diz que o caminho mais rápido para o coração é a ferida. O caminho mais rápido para o nosso coração é a ofensa, é o trauma, é a dor, é a ferida. Às vezes nós temos dificuldade de receber a palavra, de receber o Espírito Santo, mas quando nos ofendem, nós recebemos aquilo com a maior facilidade. Porque existe uma ferida no nosso coração, existe um trauma no nosso coração. E o Senhor quer nos curar desses traumas. Tem mulheres que carregam há anos isso, e eu estou falando para você, mas isso tudo sou eu. Isso tudo era eu antes de Jesus curar a minha alma. Tem uma irmã da nossa igreja, e ela já me liberou para falar sobre isso. Ela não sabia ler, o nome dela é Benedita. Ela tem, eu acho que uns 50 e poucos anos. E ela foi na escola quando pequenininha, então aconteceu uma situação e ela nunca mais voltou na escola. E ela foi alfabetizada o ano passado. E uma das nossas redes de mulheres, ela fez o momento da oferta e ela leu um versículo de maneira linda, sobrenatural, que nos impactou, porque foi Deus que fez. Quando ela era pequena, queridas, ela estava na escola, e na escola, na sala de aula, sumiu um objeto. Então, naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha nada disso. Então a pastora teve que descer as calças dos meninos e das meninas para saber se o objeto estava dentro da calcinha ou da cueca. Ela já me liberou para contar isso, irmãs. E quando chegou na vez da Benedita, irmãs, ela era muito pobre, sem nenhuma condição. Benedita estava com 2 calcinhas, porque as 2 calcinhas eram furadas. Eu me arrepio de contar isso. Era a maneira que ela tinha de usar a calcinha. E quando a professora desceu a calcinha da Benedita, toda a sala riu, porque a calcinha dela estava furada. Benedita nunca mais pisou os pés numa sala de aula. Foi um trauma que complicou, comprometeu toda a vida da Benedita. Não sabia ler. E o ano passado, uma das nossas pastoras da igreja alfabetizou a Benedita. E ela aprendeu a ler. E a pastora mostrava a Benedita lendo, e ela me mostrava o vídeo. E aí eu falei: Bené, você vai orar pelo momento das ofertas. Eu, pastora? Sim, você, Bené. E ela leu um versículo, irmãs. Isso foi milagre de Deus. Deus curou a autoestima daquela mulher. Ela aprendeu a ler. Depois de mais de 50 anos, Deus curou o trauma do coração daquela mulher. E nós vivemos muitos anos traumatizadas. Nós vivemos muitos anos feridas da nossa alma. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo penetrar no mais profundo e curar. Nós precisamos muitas vezes fazer a oração do Salmo 139, quando Davi diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Davi estava clamando ali para o Senhor passar na sua história, passar na sua juventude, que teve muitas feridas e muitos traumas, Davi. E você imagina, olha, percebe que todos os salmos de Davi, a maioria ele fala da alma. E Davi fala: Senhor, sonda a minha alma, vê se há algum trauma, alguma ferida nos porões da minha alma, onde o Senhor possa passar e curar, porque eu não quero ser um homem preso. Quando você olha para o Salmo 142, 7, ele diz: Senhor, tira a minha alma do cárcere, para que eu louve ao teu nome. E às vezes nós estamos encarceradas, e nós não conseguimos louvar e adorar, e aquele clamor de Davi tornou-se uma oração: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Às vezes, queridas, nós precisamos clamar ao Senhor. E talvez você fale assim: eu não tenho ferida, mas eu quero dizer para você que Jeremias 6,14 tem uma versão que diz: é impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. Algumas traduções, Jeremias 14 é outra de maneira diferente o versículo. Mas eu gosto dessa tradução que diz:
É impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. Talvez você sofreu uma ferida semana passada. Jesus é lindo, Jesus é tremendo. Jesus, quando Ele vai curar uma pessoa, quando você lembra que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus, Ele simplesmente não passa e coloca a mão e cura, está curada, receba a cura no seu corpo. Não, Jesus, Ele olha a dor calada da alma. Jesus para com aquela mulher, olha para aquela mulher e Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Jesus chama aquela mulher de filha, que estava quantos anos enferma, doente, sangrando, com hemorragia, e Jesus chama de filha, e Ele diz: a tua fé te salvou. E eu imagino que aquele momento daquela tua fé te salvou, ela poderia até ter fé, mas a fé daquela mulher talvez estava tão oculta no seu espírito, com tantas dores, tanta enfermidade, que ela imaginava que ela não tinha mais isso. E aquele momento o Espírito Jesus, Ele traz um avivamento para a fé daquela mulher. Ele restaura a alma daquela mulher, chamando-a de filha. Ele restaura o corpo, Ele cura a enfermidade do corpo. E Ele diz: a tua fé te salvou. Porque Jesus, Ele para nos curar com muito amor, porque Ele tem compaixão. Porque quando Ele diz em Mateus 11, Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridas, o caminho para irmos é Jesus. O caminho onde devemos chegar e abrir o nosso coração, um posicionamento na nossa alma. Teremos sim feridas, temos que ser curadas, mas teremos feridas e vamos ferir enquanto estivermos nessa terra. Não tem como fugir disso. Mas nós precisamos saber o caminho, aonde ir, aonde chegar. O caminho aonde abrir a nossa alma e dizer: Senhor, eu estou muito ferida, eu estou muito ofendida. Como nós temos facilidade para ofensa, irmãs. Qualquer coisa nós estamos ofendidas, qualquer coisa nós queremos abandonar o ministério. E a primeira coisa que nós falamos quando estamos feridas e ofendidas é deixar o ministério, é deixar aquilo para o qual Deus te chamou. A igreja é culpada porque alguém me ofendeu, é isso que nós falamos. A igreja não é culpada. Nós não podemos contabilizar as nossas ofensas. Quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Jesus fala: Pedro, até 70 vezes 7. Isso quer dizer, não contabilize as suas ofensas, nem as que você ofende, nem as que você receba. Só aprenda o caminho do perdão. Irmãs, e eu era essa pessoa ofendida, muito ferida, muito machucada. Eu vim de quando eu conto, eu não quero exaltar a história, eu não quero exaltar a dor, mas eu quero exaltar aquele que me curou. Eu exalto aquele que morreu na cruz pela minha vida, que derramou o seu sangue precioso, e por isso eu estou aqui, que eu poderia não estar aqui se não fosse a misericórdia de Jesus na minha vida. Eu vim de um lar muito simples, de uma mãe que fazia programa, relacionamentos com outros homens, de um pai alcoólatra, muito alcoólatra, família do meu pai biológico. Hoje eu sou uma filha do coração, minha irmã está aqui, Silmara, e eu sou filha do coração. E às vezes eu ainda choro, mas não pela dor, porque o Senhor não apaga da nossa memória aquilo que nós sofremos. Nós nos lembramos daquilo que nós passamos, não com dor. E a minha mãe, ela fazia programa, e a minha mãe apanhava muito do meu pai, ele batia muito nela. E eu me lembro várias vezes, ela com os seus lábios cortados, porque ele chegava em casa bêbado. A minha casa não era um lar, era uma casa, era um verdadeiro inferno. A minha mãe saía, fazia programa. A minha mãe, para dar comida para a gente, ela esforçava, ela era uma mulher trabalhadora. Ela lavava roupa para as pessoas, não que isso seja algo que não é importante, é assim, é um trabalho. Minha mãe era uma mulher trabalhadora, muito trabalhadora. Mas a minha mãe era uma mulher muito amargurada, muito infeliz no seu casamento. Sempre apanhou do meu pai. Eu tenho várias lembranças, ela grávida, ele pulava em cima da barriga dela.
E um dia minha mãe encontrou uma pessoa para dar a ela uma vida diferente. E ela resolveu aceitar. E a minha mãe foi embora, e eu tinha nessa época 9 anos. E eu fui para a escola. E quando eu cheguei da escola, não tinha ninguém na minha casa. Minha mãe tinha ido embora, tinha um outro irmão pequeno, ela levou, 2 irmãos pequenos, ela levou. E ela me deixou. Queridas, eu me lembro que quando eu cheguei eu sofri muito com o espírito de rejeição. A minha vida toda, eu sofri com rejeição. Eu fui curada da rejeição. Mas existem os gatilhos. Você que é curada de alguma ferida, tem gatilhos. E você precisa aprender a lidar com os gatilhos. Você precisa colocar ele no lugar dele. Você precisa mostrar aos gatilhos aquilo que Jesus fez na cruz pela sua vida. Porque se eu não fizer isso, se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui. Um dia alguém me chamou e disse assim: filha, um homem de Deus, eu estava lá atrás na última cadeira, muito abalada emocionalmente, em tudo, na alma, no ministério. Nós estávamos passando por um momento muito difícil no ministério. E nós fomos convidados para ir a uma igreja. E aquele homem, ele chamou o Ronaldo e disse assim: filho, você vai carregar a arca. Nós estávamos feridos, irmãos, feridos 2. Você vai carregar a arca. E eu fiquei na cadeira e ele me chamou e ele disse: filha, você vai dançar e curar as filhas de Sião. Não que eu ia curar, mas aquilo que estava em mim de Jesus ia curar as filhas de Sião. Eu disse: impossível curar alguém, impossível dançar com alguém, com essa alma que eu tenho. E alguém um dia disse para mim: nem alma você tem, porque eu não tinha alma mesmo. Irmãs, e minha mãe foi embora. Eu cheguei da escola e era como se o inferno todo descesse sobre a minha vida. Você já imaginou, você talvez tenha um filho de 9 anos, você vai embora e abandona o seu filho de 9 anos? Quantas têm filhos de 9 anos? Algumas. Você simplesmente vai embora e seu filho está na escola e ele volta e ele chega, não tem almoço, não tem ninguém na casa. E tinha uma mulher que morava ao lado, a gente morava em 2 cômodos. E ela disse assim: Marilza, sua mãe foi embora. Pastora, você me dá um sinal, tá? Eu vou ficar olhando para você. A sua mãe foi embora. Irmãs, eu tive uma crise de choro. E ela disse assim: mas tem uma pessoa que levou ela até a fazenda, que você pode ir atrás. E eu fui atrás daquele homem, era um taxista. E ele ficava na praça Cabo Luzimar, em Paraíso. E eu fui atrás desse homem e pedi: eu quero ir onde o senhor levou minha mãe. E aquele homem me pega, coloca no carro e me levou até a fazenda onde minha mãe estava. Era um homem, um fazendeiro. Ela ia ter uma vida diferente, ela ia ter uma vida melhor. E eu fui atrás da minha mãe. E para sua surpresa e para minha surpresa, quando eu cheguei, eu não desci do carro, porque aquele homem não permitiu que ela fosse até o carro me ver. Eu imagino que ela sofreu muito também naquele momento. Eu imagino da dor que ela sentiu naquela hora de não poder receber sua outra filha. Eu imagino que ela pensou: para onde que essa menina vai? O que é que vai ser dela? Mas ela não foi até o carro, porque o seu novo marido não tinha permitido. E eu voltei para Paraíso com aquele homem. E ele me deixou na porta da casa onde nós morávamos. E ao lado da minha casa, eu fiquei na casa de uma senhorinha que morava perto da nossa casa. Ela me levou para a casa dela. E naquela época, criança de 9 anos, ia para as cozinhas, trabalhavam, seriam domésticas, seriam babás, não tinha nenhum problema, não tinha conselho tutelar, não tinha investigação nenhuma. E eu fui para uma casa, e naquela casa tinha 3 rapazes. E eu fui para aquela casa, naquela noite eu fui abusada sexualmente, violentada. 3 rapazes. E naquela mesma noite eu pulei o muro. E eu voltei de onde eu fui. Eu tinha uma malinha. E eu pulei o muro. Porque eu creio que Deus estava comigo. Porque eu creio na direção de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque o Senhor não nos abandona. Deus tinha um propósito.
Deus tem um propósito na sua vida, queridas. E o propósito de Deus na sua vida não é para você realizar uma cadeira, não. É para você ganhar outras. É para você fazer o ID. Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tinha só 9 anos. E eu tenho certeza disso. E eu voltei para a casa onde morava. E ao lado da minha casa tinha outra casa. Eu sou a menina das casas. Só que a minha mãe, quando ela foi embora, ela deixou dito para essa outra casa, que eu vou te contar. Ela disse assim para o homem daquela casa: eu estou indo embora e eu vou deixar uma menina. Eu estou indo embora e eu vou deixar uma mercadoria. Em outras palavras, foi isso. E aquela família, quando soube da história, do que estava acontecendo, que a minha irmã está aqui, Silmara, tinha 3 anos de idade. Eu só não batia nela. Era magrinha. E essa família me levou para a casa deles. E essa família me teve ali como filha. E foi ali que eu cresci. E foi ali que eu me casei. Mas até chegar o momento de crescer e de casar, quando o espírito de rejeição vem sobre a sua vida, ele não vem só. Ele vem acompanhado. A sua autoestima acaba. É como se você não prestasse para ninguém. Você não servisse para ninguém. É como se todo mundo dissesse: você não vai valer nada. Você não presta para nada. Essa é a voz do diabo na sua mente. Você está numa escola, você vai ser a última. Você não vai conseguir tirar nota. Você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir prosperar. Por quê? Porque a rejeição, ela não vem só. Tudo que você começa a fazer, você para no meio da estrada. Você nunca termina algo que você começou. Assim é uma pessoa que tem rejeição. E isso me acompanhou por muitos anos. Obrigada, minha linda. E esse sentimento me acompanhou por muitos anos. E eu tenho um problema. Porque eu não acostumei chamar a dona Joana, que é minha mãe, que me criou com muito amor, de mãe. Eu chamei a minha mãe biológica de mãe até os 9 anos. Um dia desse, a minha irmã mais nova, ela não está aqui, eu acho. Ela disse assim, ela me chama de Dida. Dida, por que você não chama minha mãe de mãe? Eu disse, eu não sei. Eu não sei, porque foi quem me criou, foi quem me deu amor, foi quem cuidou de mim. Então eu não sei o que é mãe. É difícil para mim, não aprendi. E eu me casei. E quando você tem uma ferida na alma, queridas, um trauma, alguma situação do tipo, uma amargura, porque uma ferida não sarada, ela se transforma em uma amargura no coração da mulher. Hebreus fala que nós não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura cresça, porque se ela crescer, ela vai contaminar. Então a pior coisa que existe é uma mulher amargurada. Um homem, ele se amargura, mas rapidinho ele se cura. Mas uma mulher é difícil ser curada da amargura. E uma pessoa amargurada, ela perde totalmente, ela não consegue perceber, ver a beleza da vida. Porque os olhos dela, ela vê tudo como vai a sua alma. Uma alma amargurada, ela pensa que o mundo gira em torno de si. Tudo que falam, tudo que comentam, se olham para você porque você é isso, porque você é aquilo. E eu me casei. E o Ronaldo tinha um ministério, tinha um chamado pastoral. Mas eu fui muito difícil, eu dificultei muito a vida dele no ministério pastoral. Porque eu não conseguia romper, eu não conseguia ir. E uma mulher, ela precisa ser ajudadora. Por isso nós precisamos posicionar no Espírito, porque Ele nos cura. Porque nós somos chamadas para ajudadora ou para acabar com a vida dele. Tanto na empresa quanto no ministério. A mulher tem um poder para fazer isso. E nós precisamos ser essa mulher sábia. Porque a sabedoria, ela traz cura, ela traz restauração. Mas eu dificultei muito a vida do Ronaldo. Eu não conseguia orar. E aí eu fui resolver ser do louvor. Eu queria ministrar, eu queria cantar como muitos querem cantar. Até eu cantava um pouquinho melhor.
Só que, irmãs, quando eu estava à frente, ministrando, se alguém olhasse, cochichasse lá atrás, eu falava, está falando mal de mim, estou desagradando, estou desafinando. Porque a pessoa que tem rejeição é assim, ela não consegue se sentir amada, ela não se sente amada, ela não sente que as pessoas, ela não tem valor, ela é uma pessoa que não tem valor, totalmente sem valor. É assim que é alguém que tem um espírito de rejeição. E essa era eu. Queridas, e no momento eu participei de um encontro, na época o G12, nós fomos fazer o nosso encontro em Manaus e uma pastora começou a ministrar. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha escutado uma palavra daquele nível, uma palavra de cura, uma palavra que falava as emoções, uma palavra que quebrava as cadeias da alma. E aquelas palavras daquela mulher, como se fosse espada, entrando na minha alma, quebrando os grilhões, quebrando a dor, quebrando o poder da dor, das feridas, como a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra daquela mulher entrou como uma espada na minha alma, trouxe à minha memória tudo que eu passei, coisas que eu tinha abafado, que eu não queria falar para ninguém, coisas que eu queria esquecer, que nem o Ronaldo sabia do que tinha acontecido comigo, porque eu nunca tinha falado. E eu quero dizer para você que quem me curou foi Jesus. Porque na minha época, se nós procurássemos um psicólogo, principalmente quem era pastor, não podia, gerava um escândalo, porque estava louca, um preconceito, um tabu, que foi quebrado graças a Deus. E eu fui curada, queridas, pelo Espírito Santo de Deus. E eu não falo isso para me vangloriar, porque eu não tive a ajuda de um psicólogo ou de um outro profissional, não é isso. Mas eu quero dizer que o nosso caminho da cura é Jesus. Ainda que você precise de ajuda, mas você precisa conhecer o caminho da cruz. E o Senhor me curou. E para isso eu precisei perdoar a minha mãe. Porque esse é um caminho difícil, o perdão. Por isso, quando Pedro questiona Jesus sobre o perdão, ele fala, não, Pedro, você precisa perdoar todos os dias, meu filho. E Pedro diz, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. Tem um versículo que eu gosto muito de Tiago 3,12, que ele diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Nós não podemos nos colocar como juízes na vida das pessoas. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Jesus, quando ele estava na cruz, ele ora para Deus, ele advoga a causa dos seus malfeitores. Ele olha para Deus e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí nós nos achamos no direito de dizer, não vou perdoar, porque você não sabe. E quando alguém nos pede perdão, nós argumentamos. Eu costumo falar que diante de um pedido de perdão, os argumentos precisam cair por terra, porque o pedir perdão já é uma perda grande, já é você ter que se humilhar diante daquela pessoa e dizer, olha, eu quero pedir perdão, primeiro porque eu fiquei magoada por você, e eu falei isso, isso e isso. Queridos, infelizmente dentro da igreja é o lugar onde tem mais pessoas ofendidas e feridas, e com dificuldade de perdoar, e não deveria ser assim. E eu liberei um perdão na vida da minha mãe. Eu entendi que a minha mãe, ela precisava fazer aquilo, senão ela ia morrer. Hoje eu tenho esse entendimento, alguns anos atrás, também eu tive esse entendimento, que era necessário ela fazer. Mas o sofrimento foi grande. A amargura que foi gerada na minha alma foi grande. E é impossível a gente falar sobre amargura sem falar sobre a vida de uma mulher da Bíblia, de Mical. Desrespeitou o rei, falou mal do rei. Mas você conhece a história de Mical? Mical tinha vários motivos, como eu tinha, para xingar aquele homem, para xingar Davi, para difamar de Davi. Mas Mical, ela tinha motivo, mas não tinha razão. Porque Mical conhecia Deus. E ela poderia ter pedido ao Senhor para curar a sua ferida de rejeição, de abandono, todo o seu sofrimento.
Você conhece o que aconteceu? É muito fácil às vezes a gente falar. Mical estava na janela amaldiçoando o rei. Mas a história de Mical foi muito triste. Apaixonada por Davi, amava Davi. Casou-se com ele por uma barganha de Davi com seu pai, sem ela saber. Logo em seguida seu pai deseja matar Davi, que sempre foi o desejo de Saul. E Mical ajuda Davi a casar, ou embora, fugir. E Mical nas suas andanças, Davi nas suas andanças se casa várias vezes. E Mical se sente rejeitada, traída, amargurada. E sabe o que Saul faz com ela? Pega Mical e dá de esposa para outro homem. Mical se casa com Paltiel e vai embora com aquele homem. E ali eu acredito que ela reconstrói a sua vida, mas em cima de uma dor, talvez em cima de uma amargura, de uma lembrança ainda de Davi. Saul morre, Davi é aclamado rei. A primeira coisa que Davi faz é mandar buscar Mical. Quero Mical, minha mulher. Ele era o rei, ele poderia ter tudo o que ele quisesse. E a Bíblia diz, tem um versículo lá em 1 Samuel, acho que 2 Samuel 6, não me engano, depois você lê lá, 1 Samuel 2. E é muito triste aquela cena. Quando eu li aquilo ali, que eu tive aquele entendimento. Várias vezes eu li o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, mas não tinha prestado atenção na história de Mical. E a Bíblia diz que Mical vai andando à frente e o seu esposo vai atrás chorando. E aquele homem mandado por Davi vira e fala: basta, volte. Você já imaginou, irmãs? Você que é casada, você já imaginou uma situação dessa? Ela já tinha construído ali uma vida com aquele homem. E simplesmente alguém vira e fala: basta, volta. Ela é do rei. E Mical vai, amargurada, ferida. A alma de Mical, eu acredito que estava como sequidão de estio, muito seca, como o Salmo 32 diz: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. É aquilo que a doutora Ilma fala, é a dor calada da alma, é um depósito que adoece os nossos ossos, que adoece o nosso corpo. E aquela mulher não conseguia ver a beleza do momento que estava acontecendo ali em Israel. Quando Davi entra com a arca, ela não consegue se alegrar, porque é uma pessoa amargurada, ferida, sangrando, ela não consegue se alegrar. Ela não se alegra na presença de Deus. Ela não se alegra com o que acontece. Meu Deus, ela não se alegra com uma estrutura dessa. Eu estaria pulando. Eu estaria saltando. Que coisa linda. Mas a pessoa, quando ela tem amargura no coração, ela diz: para que uma igreja daquele tamanho? Eu escuto isso e olha que a nossa não é grande. Essa aqui dá 3 da nossa, né, pastor Valmir? Dá 3, assim, partindo aqui, aqui, ou talvez 4. Não, para que? Ainda olham para nós e falam assim: para que um negócio desse tamanho? Porque a amargura não permite se alegrar com as coisas que Deus faz. Porque Satanás, ele usa isso para endurecer. A mulher amargurada, ela é crítica, ela é dura, ela não tem leveza. E nós precisamos desse posicionamento, queridas, no espírito, na alma e no nosso corpo. Ter um corpo curado, ter um corpo sarado. Não para você ser bombadona, bonitona, não. Tem que ser bonita, tem. Mas tem que ter um corpo sarado, para você não doer as suas juntas, para você ajoelhar e orar. Porque muitas vezes nós ajoelhamos e quando nós levantamos, a nossa junta está doendo. Quando você ajoelha na sua cama, se você não faz uma caminhada, se você não faz uma atividade física, você não consegue ajoelhar, você não consegue pular, saltar como Davi fazia na presença de Deus. E Deus quer curar as nossas juntas. Os seus dedos, quando você levanta na madrugada para você pegar a Bíblia. Mulheres, quando se inicia a menopausa, as juntas ficam muito doloridas, precisam fazer a reposição hormonal. Eu é que eu não sou médica não, viu, minha irmã? Eu tenho uma sacolinha de remédio, meu filho briga. E os irmãos na igreja já sabem. Eu tenho assim uma companhia limitada, que qualquer zordinha de cabeça, eles não... Tem médica aqui, irmãs? Tem alguma médica aqui? Tem lá atrás. Pois é, doutora. Aí eu tenho cefalívio, eu tenho dipirona.
Eu tenho o Buscopan. As menininhas para cólica, elas vão no meu Buscopan. Mas, irmãs, nós precisamos ter um corpo saudável. Não é sarado, é saudável, para a glória de Deus. Romanos 8:11 diz: habita em mim o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Habita em nós o maior poder, a mais preciosidade que existe no universo, que é o Espírito Santo de Deus. Habita em você e habita em mim. Amém? E esse Espírito, ele tem que habitar num corpo saudável, numa alma saudável. E eu quero dizer para você, queridas, que o Espírito Santo de Deus, não li o que estava aqui não li nada aqui da minha palavra. O Espírito Santo de Deus é que nos cura. O Espírito Santo de Deus é que penetra no mais profundo das nossas entranhas, da nossa alma, e traz libertação e traz cura. E o que Deus quer fazer com as mulheres é grande. Deus conta conosco, com um exército de mulheres. E quando nós falamos de exército, nós não falamos só de uma denominação, mas Deus levanta um exército de mulheres dos 4 cantos da terra. Nós somos esse exército. Mas nós podemos, queridas, contribuir com a nossa casa, com a nossa família, tanto para a desgraça quanto para a bênção. Essas são as mulheres. Nós temos o poder de matar com as palavras. Porque uma mulher brava é uma mulher brava. Uma mulher sem o Espírito Santo é uma mulher sem o Espírito Santo. Sabe aquele negócio? Hoje eu amanheci querendo rodar a baiana, né? Tem uns que tem até esse dizer. Não, quem é cheio do Espírito Santo não roda a baiana. Quem é cheio do Espírito Santo fala assim: eu não vou rodar a baiana. Jamais. Fala, foi ontem. Ontem que eu rodei. Mas o nosso espírito, ele precisa dessa santidade. O nosso espírito precisa de encontrar uma alma leve. Nós precisamos caminhar com uma alma leve. Nós precisamos ser bênção aonde estivermos. No nosso trabalho, talvez você conheça lá no seu trabalho uma mulher muito amargurada. E às vezes nós acusamos, nós apontamos o dedo: meu Deus, fulano é amargurado demais, nunca é curado. Mas nós não conhecemos a história dela, como nós não conhecemos a história de Mical. Isso é só alguns detalhes da vida de Mical. Entre linhas ali a gente não sabe. E quantas vezes, irmãs, nós ficamos na janela apontando o dedo, falando mal. Nós precisamos quebrar essa maldição de que mulher é fofoqueira. Sabe, a sua irmã de igreja, a sua discípula, ela precisa levantar da mesa, virar as costas com confiança, com segurança, sabendo que ali terão mulheres cheias do Espírito Santo que vão proteger as costas dela. Eu estava conversando uma vez com uma... Já estou terminando, pastora. Conversando com uma pessoa, nós éramos 3, e aí uma tinha que sair. Aí ela falou assim, olha, irmãos, o que ela falou para nós? Eu vou sair, eu vou embora, mas vocês não vão ficar falando mal de mim, não. Ela nos chamou de fofoqueira. Mas a insegurança da alma dela era tão grande, a rejeição na alma dela era tão grande, que ela achava que se ela saísse, alguém ia falar mal dela. E quando nós somos curadas da rejeição, nós temos segurança de quem nós somos em Deus. Hoje eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sem Ele não presto para nada, não sirvo para nada. Mas eu sei quem Ele é em mim. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei, eu tenho noção do sangue que foi derramado na cruz pela minha vida. Eu tenho noção do grande amor de Jesus pela minha vida. Eu tenho noção que eu tenho uma identidade curada. Ainda que é difícil. Às vezes você fala assim, não vou conseguir não. Pastor Valmir me ligou. Quando eu escutei o áudio dele, eu falei, não amor, não é não. Né, pastor? Falei, não.
Mas Deus me trouxe a esse lugar porque Ele tem um propósito. Porque com certeza alguma coisa eu teria para passar para vocês. Eu quero dizer para você que eu sou uma mulher curada. Eu sou uma mulher restaurada. Eu não tenho muito relacionamento com a minha mãe biológica, porque ela não mora aqui. Eu tenho na agenda do meu telefone a dona Dora e a dona Joana. São as duas mães que eu tenho. Mãe é tão boa que eu tenho duas. Quantas tem mãe? Pois é, eu tenho duas. Deus me deu porção dobrada. Mas queridas, mas é isso. Há muitos anos eu me arrastei. Há muitos anos eu não caminhei. Eu só me arrastava. Mas um dia Jesus me curou. Um dia Jesus curou a minha identidade de filha. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha confiança. E era isso que eu tinha para falar para nós nessa manhã. Porque quando nós falamos de algo, nós somos curadas ainda. Nós somos restauradas. Os gatilhos, eles vão entrando para o lugarzinho dele. O Espírito Santo vai colocando ele no lugarzinho dele. Então quando aparecer um gatilho na sua vida, você fala, você não tem lugar aqui na minha vida. Nós temos uma psicóloga na igreja que ela fala assim, quando acontece alguma coisa ela diz assim, Marilzinha, qual foi o gatilho? E aí eu relato para ela qual foi o gatilho. E nós precisamos externar. É aquele negócio, é difícil curar uma ferida dizendo que ela não existe. Nós precisamos externar. Amém, queridas? E nós estamos aqui na presença do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheci essa verdade que é Jesus, essa verdade me libertou. E essa verdade, ela está aqui hoje para nos libertar. Essa verdade, ela está aqui hoje para nos curar de todo trauma, de toda ferida. Nós não podemos permitir ficarmos estéreis como Mical ficou. A Bíblia não fala mais de Mical até aquele certo momento. Porque Mical com certeza morreu na sua dor. Nós não precisamos morrer na nossa dor. Porque hoje nós temos o bálsamo de Gileade. Nós temos o Espírito Santo de Deus que penetra no mais profundo da nossa alma. E ali a luz do Espírito vai brilhando. E ele vai removendo a dor. Ele vai removendo traumas, feridas. E o que o Senhor quer nessa manhã é que você se posicione nas suas emoções. E que você não sangre mais em cima do seu marido. Não sangre mais em cima dos seus filhos. Não deposite sobre eles a sua amargura. Eu gostaria, se possível, que a gente viesse à frente. Você que quer vir à frente, você que Deus falou com você, que você chegasse aqui no altar. Um dia eu fiz isso, no encontro, irmãs. Eu fui ao altar. E às vezes nós temos atitude que nós não sabemos o porquê daquelas atitudes. Nós temos um comportamento que nós não sabemos o porquê daquele comportamento, porque as dores, as feridas estão ali camuflada nas nossas memórias, no porão das nossas memórias. E nós reagimos de algumas maneiras que nós não sabemos porquê. É a dor que está ali, é um trauma que está ali, é alguma coisa que aconteceu na sua vida que está ali. E que o Espírito Santo quer trazer à tona nessa manhã. Então eu gostaria que os queridos pudessem ministrar, amado. E que você feche os seus olhos, você que quer vir à frente, por favor, venha. Aleluia, não tenha vergonha. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. As líderes que puderem orar, as líderes da igreja, os pastores. Quero declarar teu nome. Aleluia. Aleluia. Sobre toda a mente e coração. Espírito Santo. Pois sei que existe paz em tua presença. Aleluia. Clamo Jesus. Glória a Deus. Quero declarar
declarar teu nome. Fala pro Os Senhor. vícios dessa geração. Fala pro Senhor a sua dor. Esperança e liberdade. Aleluia. Clamo Jesus. Clama Jesus. Só Ele tem poder de nos curar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você que está na cadeira, coloque a mão no seu coração. Jesus, quero declarar teu nome Aleluia. sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Abra o seu coração. Fala pro Senhor. Teu nome é cura, Aleluia. é poderoso, teu nome é vida. Quebra as cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, sobre sua família, clame o santo nome Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa todas as trevas, incendeia as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Só o Senhor tem poder a passar nas entranhas das tuas filhas. O Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, do nosso interior. Pai, que nesta manhã o Senhor venha com a tua misericórdia, removendo toda dor. Senhor, nos curando de toda amargura. Nós não queremos ser essas mulheres. Senhor, não queremos ser essas mulheres amarguradas, essas mulheres ressentidas, mas nós queremos a leveza do Espírito em nós. Nós queremos a leveza do Espírito em nós. Pai, nós não conhecemos, meu Deus, a dor das tuas filhas. Só o Senhor sabe o que cada uma passou, o que cada uma tem passado. Mas nessa hora, o Espírito Santo do Senhor que sonda os corações, sonda, meu Deus, o coração de cada uma, sonda a alma de cada uma, trazendo paz. A paz é o Senhor, a paz é Jesus em nós, a paz é a presença de nós.
nós. A paz do Senhor é a plenitude de alegria em nós. Pai, que nessa manhã nós possamos receber esta plenitude na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridas, fala comigo. Habita em mim o espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Você e eu, nós somos as pessoas mais importantes deste mundo, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Ele habita em nós. Não permita que ninguém fale ao contrário. E nessa manhã tão linda, que o Senhor está trazendo cura, eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que foi convidada, você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que quer fazer essa confissão? Você quer mudar a sua vida, assim como o Senhor mudou a minha? Se tem, nós vamos orar. Se não tem, glória a Deus. Eu quero chamar a pastora Lídia. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Pastora, foi exatamente o que o Espírito Santo queria falar aos nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Vai falar sobre a escritora, o livro para nós, né? Pode ficar à vontade. Queridas, a gente trouxe um livro. Nós temos uma escritora, Nayara, por favor, fique de pé. Nayara, ela é escritora e ela escreveu esse livro, Plenamente Mulher. É lindo, eu estou lendo, é uma leitura que edifica. E os livros estão ali, ela vai estar ali, né, Nayara? E se você quiser adquirir o livro, eu não sei o valor. R$ 59,90. E esse aqui eu já vou dar para alguém. Vou dar para a pastora. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou aos nossos corações. E mais uma vez Ele nos indicou um caminho, né? Eu me lembro que eu estudava num seminário, no internato. E tinha algumas dificuldades emocionais grandes na alma. E na época eu falei assim: eu não quero no leito de morte ter algo para ser tratado. Eu não quero esperar viver 80 anos doente para ser curada, quando eu tenho a água viva à minha disposição e que pode me lavar e me curar e me tratar em todas as minhas dificuldades emocionais. E eu quero dizer para você, mulher, esta igreja, ela luta para que você tenha uma alma curada, para que você sirva, porque nós não estamos interessados apenas no seu servir, em você estar aqui fazendo alguma coisa, mas estamos interessados em que você seja plenamente uma mulher segundo o coração de Deus e viva a alegria da cura do Senhor. Então toda terça-feira, se você ainda não fez o ciclo do Terça Plena, venha, porque não é nenhuma única vez, não é, pastora? Que sai assim, ó, igual um banho, né? A gente tá suja, um banho, saiu a sujeira toda. Não é assim, é um processo. E cada dia a gente tem que ir rejeitando e dizendo: fique no seu lugar, porque eu já estou curada. Então venha no Terça Plena. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Que o Senhor te abençoe. A pastora falando sobre a terça, né? Nós temos a nossa igreja o 30 semanas. O primeiro ciclo eu fiz Irmãs de Deus, e eu descobri coisas ainda na minha alma. Você não tem noção. Então é importante, se você tem aqui um programa de cura, de restauração, venha, faça. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos
ter esses problemas emocionais, mas nós sabemos que precisamos lidar e ir para a água viva, como a pastora falou. Então é muito importante participar. Eu fiz e eu quero fazer novamente, porque assim, todos os dias nós temos que ser curados. Amém. A nossa diaconisa Sorane vai te agradecer, entregando uma lembrança para você, com muito carinho, da nossa igreja. Glória a Deus, irmãs. Então vamos, nós estamos saindo daqui hoje totalmente abençoadas com essa palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana, amém, né, Osmaria? E que a sua família viva a plenitude da presença de Deus. Amém. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família